com o 5º capítulo de As 13 Bruxas. No capítulo anterior de As 13 Bruxas, os passos pararam, a maçaneta girou, a porta rangeu, a bruxa entrou. Pela fechadura do guarda-roupa, a imagem que Mateus via era aterrorizante. Iluminada pela luz das velas, uma criatura com a pele toda enrugada, embolorada, da cabeça aos pés, respirava pesadamente. Mateus notou que a pele da criatura não era apenas embolorada, mas parecia derreter, como se deixasse um grude onde quer que tocasse. A cabeça redonda, com pouquíssimos fios de cabelo, abrigava 2 buracos no lugar dos olhos. O nariz redondo e disforme, a boca muito maior que o de seres humanos, permanecia aberta como não houvesse maxilar. Dentro dela, uma língua imensa e áspera, cor de sangue, balançando a cada movimento da cabeça. Aterrorizante. Todo o corpo do garoto tremia, o seu coração palpitava acelerado. Tentava a todo custo conter os espasmos, mas não era possível. Encolheu-se dentro da batina para fazer o mínimo de barulho possível. Ouviu mais passos da bruxa. Mateus tinha certeza de que ela estava se dirigindo até seu esconderijo improvisado, mas percebeu que a monstra parou. Segundos depois, ouviu outras criaturas entrando no quarto. Olhou pela fechadura e viu que eram bem parecidas com a primeira, diferentes apenas na altura e com um detalhe ou outro. "Cadê o garoto?" perguntou uma das que haviam entrado, com sua voz gutural, dominando o ambiente. "Não está longe", respondeu a primeira. "Posso senti-lo." Respirou fundo e os fios pendurados do nariz se mexeram, num balanço nojento. A terceira bruxa olhou para os pais caídos no chão. Mateus percebeu um sorriso na boca monstruosa. "Vamos levar o casal, depois a gente procura o garoto." 2 delas levantaram Robson e a terceira colocou o Shirley no ombro. O filho quase vomitou ao ver essa cena. Queria sair do guarda-roupa e impedi-las, mas não sabia como. Já havia tido sorte demais por não ter sido visto. Ouviu as bruxas saírem porta fora, carregando os pais pelo corredor. Desceram as escadas e Mateus não ouviu mais nada. Abriu lentamente a porta do guarda-roupa e arrastou-se pelo chão até a janela. De lá, viu as bruxas levando seus pais na direção do bosque. Pensou na irmã. O que será que fizeram com ela? Será que já a queimaram? Como não viu nenhuma fumaça vinda da direção do bosque, ficou um pouco menos apavorado. Talvez ainda tivesse tempo, pensou. Ficou sentado, recostado na parede embaixo da janela, de olhos fechados. A respiração seguia ofegante, e ele não sabia se voltaria a respirar normalmente em algum momento. Sabia, no entanto, que precisava fazer alguma coisa. Voltou a olhar pela janela e viu uma iluminação mais forte vinda lá do bosque. Acenderam as tochas, pensou. Viu uma fila de criaturas saindo da casa e se dirigindo para a clareira. Uivando, riam monstruosamente, se empurravam, se agrediam. Estavam se divertindo com um ritual macabro. O jovem voltou a se recostar na parede. Esperou alguns minutos. Pouco tempo depois, o casarão foi tomado por um silêncio. Sabia que alguém voltaria para buscá-lo, então decidiu fugir dali. Levantou, olhou pela janela e percebeu que era muito alta. Se pulasse, 2 coisas aconteceriam. Chamaria a atenção pelo barulho e se machucaria feio. Decidiu então ir pelo único caminho possível, o corredor. Andou lentamente até a porta. Abriu-a bem devagar. O caminho até as escadas estava breu, quase absoluto. A única luz que iluminava o corredor vinha das velas em seu quarto, as que haviam acendido sozinhas. O final do corredor também estava com um pouco de luz, vinda do andar de baixo. De qualquer forma, teria que atravessar a maior parte do corredor na escuridão total, entre uma ponta e outra. Mateus fechou os olhos, benzeu-se e deu o primeiro passo. Começou andando bem devagar.
até porque não conseguia enxergar quase nada, apenas a luz no fim do corredor. Avançou alguns outros passos e acelerou um pouco mais. Quanto mais rápido ele chegasse lá embaixo, mais tinha chance de escapar, pensou. Seu movimento foi interrompido subitamente por um grito que quase o fez desmaiar, deixando-o petrificado. Era um grito agudo de desespero que invadiu seu tímpano sem pedir licença. Assim que o grito parou, a porta ao seu lado esquerdo, uma das muitas do corredor, abriu-se bruscamente. Não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Era seu pensamento, até que, evidentemente, olhou. Dentro do cômodo, morcegos entravam e saíam pela janela aberta, e o lugar estava tomado por fezes de animais alados. Num dos cantos, uma pequena gaiola abrigava duas adolescentes. As meninas gritavam e Mateus continuava parado no corredor, decidindo o que fazer. Precisava salvar sua família, mas não podia ficar indiferente ao pedido de socorro. Decidiu entrar, e assim que colocou os pés no cômodo, os morcegos vieram para cima dele. O jovem correu para a gaiola, sentindo algumas mordidas na sua nuca. Calma, vou tirar vocês daí. Enquanto afastava os morcegos e forçava a porta da gaiola, a mão de uma das adolescentes o agarrou, e Mateus deu um grito. Era um braço de caveira. Olhou novamente para a gaiola e, no lugar das duas adolescentes, dois esqueletos emitiam sons de risadas agudas. Valha-me Deus, Nossa Senhora! E tirou a mão dali rapidamente, correndo para fora do quarto e fechando a porta enquanto estapeava alguns morcegos. Passou a andar mais rápido. Não cairia mais em truques baratos e se odiou por ter caído nesse. Acelerou, pois já havia feito barulho demais e sabia que se continuasse assim iam encontrá-lo. No caminho, algumas portas se abriram, com os mais diversos barulhos. Dessa vez, Mateus não olhou, apenas seguiu com passos firmes até o final do corredor. Colocou a mão na nuca e sentiu que estava sangrando, pelas mordidas dos morcegos. Chegou na escada de madeira pesada e parou. Tentou olhar se havia alguma coisa lá embaixo, mas não conseguiu. De qualquer forma, o ambiente estava iluminado, então a chance de ser visto era muito maior. Precisava tomar mais cuidado. Desceu o mais devagar que pôde. Conforme descia, o cômodo se mostrava ainda mais assustador do que durante o dia. As teias de aranha, os enfeites macabros. Será que eram mesmo só enfeites? Os portas-retratos antigos, os móveis de madeira escura, tudo tornava o local muito tenebroso. Botou o pé no último degrau e viu a entrada da sala aberta. As bruxas devem ter esquecido de fechar. Não quis nem saber e deu um disparo até lá. Quando estava quase chegando, as duas portas de madeira fecharam com tanta força e velocidade que ele bateu com a cara nelas. Cambaleando e com o nariz latejando, deu passos para trás desnorteado. Pensou que a gente ia esquecer de você, bonitão? Apesar de distorcida e gutural, reconheceu a voz das bruxas que falara com ele no bosque. No primeiro momento, não conseguia vê-la, pois estava escondida. Quando a criatura andou em direção à luz tremulizante das velas, Mateus teve a visão de toda a sua pele embolorada, verde musgo e grudenta, os buracos nos olhos, a língua áspera balançando, bem diferente da mulher que havia chamado para conversar. O garoto puxou a maçaneta tentando abrir a porta desesperadamente, mas algumas forças o puxavam de volta. A bruxa gargalhava ao ver a tentativa. De repente, Mateus ouviu um ranger de madeira atrás de si. Olhou para trás e viu que era do armário de louças. A porta do móvel abriu tão rápido que o vidro dela estilhaçou. Depois, em questão de segundos, pratos de todos os tamanhos voavam na direção do garoto, zumbiam por cima de sua cabeça, quebrando-se ao bater na porta, que ele estava tentando abrir. O menino se abaixou e protegeu a cabeça com as mãos, enquanto cacos de pratos, pires, travessas caíam em cima dele. Tentou ir para debaixo da grande mesa que havia no canto da sala, mas ao chegar perto, o móvel flutuou, virou-se e foi em sua direção.
O garoto deu um grito e arrastou-se pelo chão o mais rápido que pôde, enquanto a mesa se espatifava perto dele, fazendo um estrondo que estremeceu o casarão. Ao ver a bruxa, Mateus percebeu que ela não estava mais sorrindo. Estava ofegante. Pelo jeito, usar os poderes exigia um esforço muito grande delas. Já chega, decretou ela, andando rapidamente com seus passos grudentos para cima dele. O que vocês vão fazer com meus pais e minha irmã? Cadê eles, sua escrota? A bruxa chegou perto o suficiente e agarrou o menino pelo pescoço, levantando-o do chão. Quase sem ar, o jovem foi levado sem dificuldades até a parede oposta à porta de entrada, ao lado do armário de louças, agora vazio, e para perto de uma das maiores velas do ambiente. O herdeiro dos herdeiros. Sabia que você era mais forte do que parecia. Quando o vi, achei que era só um garotinho indefeso, molenga. Pelo jeito, não. E isso vai tornar mais prazeroso ver você queimar com os seus pais.